Estamos ao vivaço. Estou colocando aqui também ao vivo na outra rede. Sejam muito bem-vindos. Quinta-feira, dia 4, uma quinta-feira muito abençoada para todos vocês. Estamos ao vivo aqui para defender vocês, salvar vocês dos bancos, fazer vocês ficarem tranquilos e vencerem o jogo aí, vencerem essa batalha contra os bancos, tá? Estamos aqui ao vivo para salvar vocês das dívidas, ajudar vocês com tudo que for preciso, para vocês ficarem tranquilos e sossegados, mesmo estando com dívida, tá? Porque 80% dos brasileiros têm dívidas e isso é revoltante, tá? É uma situação revoltante que eu tô aqui para ajudar vocês, justamente para isso. Delfina, seja muito bem-vinda. Pode deixar suas dúvidas aqui. Enquanto isso, eu vou explicando o meu método, tá? O passo a passo. Que se você quiser receber um presente para você, tá? Tem tudo por escrito no Guia Derruba Dívida. Vou deixar aqui até já o aviso, caso queira receber meu presente para vocês. Então, pessoal, começando aqui, tá, a explicar, quero que vocês sempre lembrem do mais importante, né, para começar, que é o quê? Entender o valor original da sua dívida, tá? Que você vai sempre negociar com base nesse valor original, não com base no valor inflado, tá? Qualquer desconto que você acha que o banco está te dando, se ele está calculando pelo valor inflado, não é desconto, tá bom? Não caia em papo furado, gerente tenta enrolar todo mundo e é isso. Fiquem alertas, tá bom? Agora, o que mais? Qual que é o segundo passo, tá? Que é, na verdade, o primeiro passo que você vai fazer, né? É justamente pedir a documentação, tá? Então, 3 principais documentos. O seu contrato, obviamente, né? Ou os extratos também. O DED, tá? Que é o demonstrativo de evolução da dívida, ou seja, quanto essa dívida foi aumentando, né? Ao longo do tempo, tá bom? E a memória de cálculo, tá? Que é uma planilha que o banco tem sobre o seu caso, justamente para ele entender se você está dando prejuízo para ele ou não, né? Então, o banco atua, obviamente, né, a maioria das empresas atuam com lucro, tá? E você é o lucro deles, tá bom? Então, eu tô aqui para ajudar você a não se tornar o lucro deles, tá? Todo ano sai notícia aí de que banco tá faturando, lucrando recorde, batendo recorde atrás de recorde todo ano. Então, justamente, essa é a minha missão aqui, ajudar você a não entrar para essa estatística aí, tá? De financiar o lucro absurdo dos bancos. César, João, sejam muito bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida aí, Edzinho também, é só mandar, gente. Enquanto isso, eu vou explicar o passo a passo aqui também, tá bom? Pessoal, segundo passo muito importante, tá? Além de saber sempre calcular a dívida com base no valor original dela, tá? Para vocês não caírem em papo furado de, tem 50% de desconto aqui, só que é metade do dobro do valor, né? Igual Black Friday. Isso aí não é papo furado, tá? Segundo passo importante, além de solicitar a documentação, que eu sempre falo. DED, tá? Demonstrativo, contrato e memória de cálculo, tá? Não conseguiu essa documentação. Arthur, meu gerente está me enrolando, tá difícil de pegar isso aqui. Como é que eu consigo, tá? Geralmente o contrato tem até no próprio aplicativo, tá bom? Mas se não conseguir nenhum desses documentos, todos você consegue fazendo uma escadinha aí, solicitando, e ainda vai te armar, tá? O que você faz? Tá lá no guia, tudo passo a passo por escrito. Mas basicamente, você vai solicitar no saque, isso, tá? Manda as mensagens, tem os modelos lá. Manda para a ouvidoria também. Faz um reclame aqui, porque o reclame aqui já acende alerta aí para tua instituição financeira, né, seja um banco ou não. Depois do reclame aqui, você vai jogar no consumidor.gov também, tá bom? Se for um bancão, né, ou seja, banco regulado clássico, original e regulado pelo Banco Central, né, o Bacen, então você entra no site do Bacen também, tá lá no guia, beleza, galera? Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Pessoal que está curtindo, compartilhando. João, Seila, Elisete, Belzinha, Dadá. Sejam muito bem-vindos, tá? Se tiverem alguma dúvida, só deixar aqui. Vou aproveitar para me apresentar. Sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias. Faz live no TikTok, YouTube, todo dia.
Então, minha missão é ajudar vocês aí a vencerem a luta contra os bancos, principalmente, dormirem tranquilos, mesmo com dívida. Isso aí não é injusto, tá? O que os bancos fazem com a maioria das pessoas, lucram em cima delas, lucros absurdos, como eu estava falando, todo ano lucro recorde, tá? Em cima de lucro recorde. Então, é revoltante isso. A minha missão é justamente aqui ajudar vocês, tá bom? Todo dia eu faço conteúdo gratuito, ajudo as pessoas, e todo dia também vem pessoal do meu WhatsApp pedir ajuda para analisar caso, enfim, para entender melhor o que está acontecendo. Eu fico muito honrado de ajudar vocês com isso, tá bom? Vini, valeu pela pergunta, meu querido. Seja muito bem-vindo aí de novo, tá? Quando cair no outro banco, já vai cair descontado, já que minha conta é corrente? Então, você diz quando fizer a portabilidade, né? Até o que eu tinha falado, pode ser que sim, tá? Porque depende aí do seu banco. Principalmente no primeiro mês, em que você já ainda está migrando, né? Isso provavelmente vai cair, vai ser descontado já, tá? Mas aí você já faz a portabilidade, já solicita o cancelamento do débito automático, isso é muito importante. Conversa aí com o teu gerente antes enfim, de fazer qualquer coisa, né? Tá? E analisa o contrato sempre, tá? É sempre importante analisar, ler as cláusulas, tá bom? Já fez a portabilidade, show. Isso, cancelamento do débito automático. Então é isso, tá? Se tudo der certo, não vai ser descontado não, tá bom? Murilo, obrigado pela pergunta. Tinha feito o acordo com o Serasa, mas ainda não venceu a primeira parcela. Deu 400, olha, 60 parcelas, viu, Murilo? Isso aí é um absurdo, né? Então, se você fez um acordo, tá? É o que eu sempre falo aqui. Não assine nada sem saber muito bem o que está fazendo. Por quê? Se você fez um acordo, se você assinou, você está confessando essa dívida. E aí fica mais difícil, né? Enfim, fica mais fácil para o banco, né, te ferrar, tá? Basicamente. Então, o Murilo, se quiser uma análise aí do seu caso, né, tá mais aprofundada, enfim, a nossa primeira análise é sem compromisso também, tá, Murilo? Só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, porque a gente tem que entender as cláusulas desse acordo, entendeu? Dessa renegociação, tá? Se você conseguir cancelar, né, enfim, dizer que não consegue pagar, né, se não consegue pagar de jeito nenhum, tenta cancelar, é melhor, né, porque assim, como você confessou essa dívida, pode te executar, entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Ô Vini, pois você falou, cara, que vai ser descontado todo o valor do seu salário. Inclusive, esse é um absurdo, tá? Por isso que, nesses casos, a ação de superendividamento é muito boa, entendeu? Porque a pessoa ela não tem condição de pagar, tá? E quando está comprometendo, não precisa nem ser todo o salário, tá? A maior parte do salário, a gente empacota tudo isso, né? E aí, todas as dívidas que tem, e aí negocia, no sentido de que você vai pagar isso no máximo ali 30% do teu salário ali todo mês, mais ou menos 35%, tá? E você ainda vai ter um longo período aí pela frente para pagar. Então, ainda tem muitas... além, né, de você pagar pouco por mês ali, né? Porque no seu caso você até renegociou, né? Então, foi até o caso do Murilo também, né? Que confessou essa dívida. Então, geralmente é a melhor saída, tá? No seu caso, a gente até analisou, né, Vini? Então, pode ter certeza que para você é a melhor saída, a ação de superendividamento, tá? E você ainda vai ter um longo tempo, ou seja, você vai ter mais chance de negociar, né? A gente pode, né, enfim... sempre que tem uma ação, cara, uma ação judicial, e com um advogado, né? A negociação com o banco é outra, tá bom? Eu sou advogado bancário, eu já trabalhei com advogados de bancos grandes e é totalmente diferente a mesa de negociação, quando tem alguém realmente com técnica, estratégia ali, tá? Método, conhecimento. Então pode ter certeza que com nossa ajuda vai facilitar muito para você aí, tá?
a gente com certeza vai ter mais chances, né, de um acordo muito bom, entendeu? De você poder pagar o menos possível nisso, tá? Pois é, o Murilo, de 8 mil foi para 29. Olha que absurdo, cara. Isso aí é um indício alto de juros abusivos, tá? Porque geralmente a partir do dobro, ou seja, de 8 para 16, né? Já é um salto muito grande. No seu caso foi de 8 para 29, ou seja, mais do que o triplo, né? Então, é um absurdo isso, Murilo. Manda lá não paguei a primeira parcela ainda, eu tenho uma moto em meu nome quitada, posso perder? Então, a moto está quitada, né? Mas se ela tiver dado em garantia, né? Aí pode te executar, tá bom? Então tem que analisar o teu contrato, as cláusulas, né? Beleza? Mas manda lá pra gente, cara, tá? Que a gente consegue te ajudar da melhor forma possível aí, analisando o teu caso. Eu não vou garantir que você não pode perder essa moto, tá? Infelizmente. Por quê? Primeiro que ela pode ter sido dada em garantia. Segundo que o STF já determinou, tá? Recentemente, que para bens, tá? Móveis, veículos, assim, automoto, carro, caminhão, não precisa de um processo judicial para te executar, ou seja, para você perder aquele bem, ou enfim, ter a conta bloqueada, né? Então, é busca e apreensão, tá? A gente ajuda muito esses casos de busca e apreensão, eu até boto aqui, né? Porque é justamente para a pessoa poder utilizar aquele, geralmente, por exemplo, caminhoneiro, tá? Pessoal de logística, transporte, Uber, enfim, para eles não perderem o instrumento de trabalho, né? Quem é mototáxi também, né? Então, é muito importante atuar nesses casos, tá, Murilo? Ficou mais alguma dúvida aí, Vini, Murilo? Se tiver, é só mandar, tá? Consigo baixar essa prestação? Não? Consegue sim, tá? Consegue, a gente consegue negociar. E se for o caso, até ação de superendividamento, como eu estava falando ali pro Vini, tá? Ou seja, a sua prestação ela só vai ser no máximo ali uns 35%, tá, do que você ganha. Ou seja, você vai conseguir respirar, tá, sobreviver ali e pagar menos, basicamente, tá? E ter mais oportunidades de negociação, entendeu? RPC01, muito obrigado pela pergunta. O banco mexeu o meu limite. No mesmo dia tive um infarto. Como prosseguir essa situação? Então, só para entender, o infarto teve relacionado a você baixar seu limite, por exemplo, pode, se for o caso, né, às vezes você está precisando daquilo ali, né, sei lá, para alguma medicação, entendeu? A gente tem que argumentar nesse sentido, né? Se for o caso, às vezes pode até te gerar danos morais, indenização, né, ganhar um dinheiro aí por conta disso, entendeu? Porque se estabelecer essa causa, né, essa correlação de causa e efeito, né, então pode sim, tá, ter direito à indenização, tá, o RPC. Muito obrigado aí, inclusive, pessoal, todo mundo que está curtindo e compartilhando, fico honrado de ajudar vocês aqui e fico muito agradecido pelo retorno de vocês, tá? Fernando, muito bom dia e muito obrigado pela pergunta. Dívida em 2019, 48 vezes, não consegui pagar a dívida caduca até no dia de hoje? Como assim até no dia de hoje? Geralmente, tá? Depende do contrato, mas a regra geral são 5 anos para essa dívida caducar, ou seja, prescrever, tá, Fernando? Então, a gente às vezes, eu acho que você consegue mesmo ver no seu contrato isso, tá? Mas se não conseguir, manda lá que a gente analisa para ver se prescreveu ou não, tá? Porque assim, também depende, né, de como está escrito lá, se você renegociou essa dívida, entendeu? Se o banco fez alguma movimentação ali para cobrar, né? São 5 anos, mas se o banco tiver parado, entendeu? Se fez alguma movimentação, então esse período interrompe, ou seja, ele volta, tá? É como se desse um stop ali, então interrompe a prescrição, tá? Então, e aí é isso, 48 vezes, né, também Imagino que essa dívida tenha aumentado pra cacete, né, Fernando? É muito revoltante isso, né, cara? Mas, enfim,
enfim, bota uma navalha no nosso pescoço, né? Ana Lu, muito obrigado pela pergunta. Estou devendo mais de 150 mil para o Bradesco e 60 para o Pronamp. Me atrapalhei, estou 5 meses devendo. Ana, me manda mensagem que a gente vai te ajudar, com certeza, tá? Inclusive, em casos grandes assim, o que a gente pode fazer? Uma gestão, tá, do passivo bancário, nesse caso. Eu estou trabalhando, inclusive, com casos de Pronamp agora, tá? É um pouco mais difícil porque é uma diretiva do governo central, né, do executivo, né, ou seja, do governo federal. Mas dá para, enfim, negociar principalmente o Bradesco também, tá? Essa dívida com o Bradesco. A gente atua também em caso de PJ, se for o seu caso, tá? Então pode contar com o meu apoio, que com certeza a gente vai te ajudar da melhor forma possível, Ana Lu, tá bom? É só mandar mensagem aqui, tá? Tem o WhatsApp direto, ou então só mandar a mensagem no perfil também, que eu respondo também, tá? Respondo todo mundo, pessoal. Vocês são minha prioridade aqui. Todo dia eu faço live, nem todo fim de semana, tá? Mas todo dia de semana eu faço live. E vocês são minha prioridade aqui, tá? Mas claro, também, né, tem que trabalhar, tem que, enfim, analisar contratos, né? Ajuizar ação, tá bom? RPC, eu tinha um crédito de 2.700 no Banco do Brasil, usava o cartão no mesmo dia, eu ia pagar. Eles me bloqueou. Tá, então a gente solicita o desbloqueio, tá bom, RPC? Beleza? Principalmente você aí que deve estar precisando, enfim, de talvez medicamentos, né? Se teve infarto, enfim, assistência de saúde, né, RPC, tá? A gente solicita isso com a máxima urgência para justamente você poder utilizar seu dinheiro. Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho aqui para todo mundo vai se beneficiar disso. Quando bloqueiam conta, tá? Geralmente bloqueiam de uma forma indevida, não que o juiz esteja sendo ilegal, né? Ou enfim, quem bloqueou está sendo ilegal, não necessariamente. Mas é porque eles não sabem o que é o que ali, qual que é aquela grana, né? Então, benefícios de INSS, às vezes até 40 salários mínimos não pode ser bloqueado, que é mais ou menos uns 50 mil, tá? Hoje em dia. Então, a gente atua justamente para reverter essa injustiça, né? Não é ilegal, porque, enfim, não tem como saber, né, o que é o que, né? Mas é injusto, né? Tá? Então, a gente está aqui justamente para ajudar vocês virar o jogo contra os bancos, não terem medo, né? Saberem seus direitos, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida aí, pessoal, me mandem, tá? Que eu já respondi, vou responder mais aqui agora. Nunu, muito obrigado, tá? Pela pergunta, pela participação. Bom dia, eu também preciso tirar a restrição do nome. Tem como? Tem sim, tá? Só mandar mensagem que eu te ajudo. Pode ficar tranquilo. Pode contar comigo, tá bom, Nunu? Comigo e com a minha equipe. A gente sempre a gente ajuda com restrição de nome, restrição de crédito, limpa nome também, enfim, bloqueio de conta, tudo isso, tá? Opa. João Pedro, muito obrigado pela pergunta. Dívidas de 2 anos com a... Travou aqui. Dívida de 2 anos com a CEF. Já liguei para negociar, eles não permitem, pois dizem que eles não têm acesso ao contrato. Cara, como assim? A própria CEF não tem acesso ao seu contrato? Entendeu? É o que eu estava falando no começo. O João, gerente vai te enrolar. Você segue o passo a passo, tá no guia. Vou até deixar assim, o link aqui para quem quiser entrar em contato, enfim, receber também o guia, tá? Segue o passo a passo lá, os modelos, tá? Solicita essa documentação, saque, ouvidoria, consumidor.gov, depois o próprio Bacen, tá? Pode até fazer o reclame aqui, que às vezes até agiliza mais, tá bom? Eles têm que te mandar seu contrato, o DAD, que é o descritivo da evolução da dívida, memória de cálculo, toda essa documentação para você, tá? É seu direito, é justamente aí que a gente pode te ajudar também. Não paguei por ter ficado desempregado, dívida de 200 já vai casa de 600. Olha, o João, eu sempre deixo essa dica aqui também, tá? Vocês já devem ter visto também em algum lugar.
Se é uma dívida, primeiro é um valor baixo, tá? Fica tranquilo com relação a isso, é um valor baixo. Se for dívida sem bens em garantia, é melhor não pagar, você não tem condição, né? Mas não contrair algum outro empréstimo assim para pagar isso. Não paga o mínimo também. Deixa rolando por um pouco para você se armar, né? Então, seguir o passo a passo e depois conseguir quitá-la com um desconto, tá? Pode ter certeza que você vai conseguir um desconto aí. Também, se quiser a nossa ajuda, tá? Rubens, muito obrigado pela sua pergunta. Fico honrado, tá? Enfim, responder vocês aqui e ter esse feedback de vocês. Tenho uma dívida com o Banco de Brasil de 250 mil. Recebi uma citação e não irei comparecer. Rubens, manda lá o WhatsApp, tá? Porque eu posso te ajudar com isso. É uma dívida alta, mas você provavelmente é um valor injusto, tá bom? Vou te ajudar a pagar o valor justo, né? E, claro, também a gente pode tem algumas estratégias, tá bom? Primeiro, te defender, tá? Segundo, entrar também com uma própria ação, tá? E a negociação para justamente contestar cláusulas, às vezes tem os juros abusivos aí. Se é 250 mil, né? Um valor alto. Se já era um valor menos de 100 mil original, já é um grande indício de que tem juros abusivos, tá? E fazer você respirar, fazer você, às vezes, sobrestar uma hora que é o quê? Suspender, tá? Esses pagamentos que você precisa fazer, justamente para fazer você respirar, tá? Talvez alguns meses ali sem precisar pagar um valor, né, grande, né? Às vezes até sem pagar nada. Dependendo do seu caso, tá? A gente tem o que? Podem te executar, né? Enfim. E aí a gente evita isso por um certo tempo, tá? Entra com uma liminar, pedido de tutela de urgência, enfim, tem várias estratégias, Rubens, e como é uma dívida alta, tá? Tem até a gestão dessa dívida, né? Gestão de passivo bancário, que chamam, tá bom? Então, a gente pode te ajudar de várias formas, tá, Rubens? Só mandar uma mensagem aqui, tá, no WhatsApp, ou pode entrar em contato também no perfil, se não enfim, tiver preguiça de mandar um WhatsApp. Mas mandando o WhatsApp é melhor porque aí pode mandar a documentação, né? A gente pode analisar por ali também, entendeu? Fica mais fácil. Rubens, avisa aí se eu te respondi, tá, pessoal? Avisa aí todo mundo se vocês entenderam as dúvidas. Eu acho que eu pulei o Lucas, né? Agora que eu tô vendo aqui agora. Lucas Fadel, muito obrigado pela pergunta, tá, meu amigo? Dívida, né, de 6.800 em cartão PicPay. Pode bloquear salário e vale alimentação? Então, é aquilo que eu tinha falado. Pode acabar tendo um bloqueio, mas é indevido. Por quê? No seu caso, né, salário, vale alimentação, tá? Geralmente até 40 salários mínimos são impenhoráveis, que a gente chama, ou seja, eles não podem tomar isso de você assim, de qualquer jeito, né? Tá? E principalmente não pode fazer isso sem um processo judicial, né? É o juiz que vai determinar, tá? Bloqueio de conta, penhorar de bens, né? Tá bom? Que mais? Vê se eu te respondi aí, ô Lucas. Caetano, muito bom dia. Pessoal, muito obrigado por me seguir, tá? Por compartilhar a live, curtir. Caetano, obrigado demais aí, tá? Pela força. Vou até te responder primeiro, que vou pular uma galera aqui, depois eu volto, mas como você me seguiu, vou te responder primeiro, tá? Pessoal, a vida é assim, tá? A gente prioriza quem prioriza a gente, tá bom? Seja no namoro, seja aqui na live também, na amizade, né? Bom dia, dívidas de empréstimo pessoal, 4.500 e cartão 6.000 no Mercado Pago, dá processo? Olha, já tá, se esse é o valor original, né, então o valor original é 10 mil, tá? O valor inflado, né, é o que é usado para calcular se a nossa faixa que a gente usa, né? A partir de 20 mil com valor inflado já é um risco muito alto de processo, tá? Agora, se ainda está esses 10 mil, fica tranquilo, né? Primeiro que no seu caso, provavelmente são dívidas sem bens em garantia, tá? Analisa lá.
Não é o fim do mundo ter nome negativado, não é o fim do mundo ficar devendo isso, tá? Não paga o mínimo, não alimenta essa bola de neve. E principalmente não alimenta o que eu sempre coloco aqui, que é essa farra de lucro dos bancos, tá? Ano após ano, recorde de lucro, recorde de lucro. Então, eles lucram em cima de você, tá? Então, segue o passo a passo do guia, tá bom, Caetano? Que você vai conseguir um desconto maneiro. Se quiser a nossa ajuda também, pode ter certeza que a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Você vai ter chances maiores de uma negociação melhor, economizar tempo também, né? Enfim, dor de cabeça, de ficar, né? Que é uma coisa chata, né? Você tem que ficar ali no bate e volta toda hora com o banco, com o gerente te enrolando, que o cara é profissional, é um enrolador profissional, tá? Então, é chato isso, tá? A gente pode lidar com isso por você, né? Voltando aqui, quem eu pulei. Inclusive, se quiserem aproveitar para me seguir também, agradeço. Faço live todos os dias, nem todo fim de semana, né? Também tem que descansar um pouco. Mas faço live todos os dias respondendo vocês, mandando presentes, informação de graça, conteúdo de graça todo dia. Tem os guias, tá? Tem um guia que serve para a maioria das pessoas, guia derruba dívida. Vocês quitarem dívida com até 99% de desconto. E se municiarem, se armarem, mesmo se não conseguir um bom desconto, vocês com certeza vão estar numa situação muito melhor, tá? Daniel, minha dívida no Nubank é de 4 mil, já está em 11 mil. Cara, Nubank é foda, tá? Nubank geralmente tem juros abusivos nesses casos, porque já tá quase o triplo da dívida. Então, segue o passo a passo lá. Não é dívida, dívida sem bens em garantia, então não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo você ter seu nome negativado, nem tá devendo isso, tá? Não paga o mínimo. Se quiser a nossa ajuda aqui também para, enfim, ganhar um desconto bom nisso, tá? Só mandar mensagem. Gatinha, muito obrigado pela pergunta. Devo 14 mil de crédito, cartão de crédito. Estão me cobrando 31. O que faço? Olha, só 5 meses já mais do que dobrou. Tá vendo? Como é um absurdo isso. Por isso que o banco lucra todo ano, cara. Todo ano bate recorde de lucro, tá? É revoltante isso. Gatinha, mesma coisa do Daniel, tá? Mas você tem que ter uma preocupação maior aí, porque já tem uma chance alta de processo, tá bom? Mas não paga o mínimo, tá? Entre em contato aqui comigo também, todo mundo, tá? Que está nesse caso aí. Se quiser uma análise, tá? De primeira vista, assim, sem compromisso, inclusive. Me comprometo aqui a analisar, a ajudar vocês, tá? Orientar melhor também. Olha, cara, 5 meses. 5 meses não é nada, não é nada. Já tá mais do que o dobro. É um absurdo isso. Mas é isso. O gatinho é muito bom. Se precisar da nossa ajuda, tá? Pode ter certeza que a gente vai te ajudar a ter maiores chances de negociar isso, ou quitar com valor justo, ou enfim, fazer você respirar, ou te orientar da melhor forma possível, tá bom? Lucas também, né? Já te respondi. Dívida do Pronamp. Então, o Lu, uma boa tarde, muito obrigado, tá? Dívida do Pronamp dá processo? Pode dar sim, tá? Lu, eu inclusive estou com caso de Pronamp também. É um pouco mais chato, um pouco mais difícil, porque não é uma negociação privada, né? Privativa, enfim, particular. É uma diretiva do governo federal, né? Então, precisa de, enfim, muita cautela nesses casos, tá? E é um valor alto, né? Esse aqui geralmente é mais de 60 mil, né? Tá bom? Vocês verem que é absurdo, né? Tem toda essa questão do INSS, estão roubando os aposentados, e aí querem, enfim, processar por conta de Pronamp. Caetano te respondi já, né? Tá?
Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? Fico honrado de ajudar vocês aqui. Daqui a pouco eu estou terminando por hoje, mas aproveitem aí, então, esses últimos minutinhos para eu ajudar vocês. Nicodemos, muito obrigado pela sua pergunta, tá, meu amigo? Minha dívida era de 9 mil, já está em 90 mil. Olha que absurdo, cara. Tá vendo? Pode ser processado sim, tá bom, Nico? Mas me manda mensagem lá, porque esse é um valor, com certeza, a gente atuando vai te evitar muita dor de cabeça, tá bom? Quando são dívidas menores, assim, eu falo, ó, respira, segue o passo a passo, mas essa já é uma dívida que é um valor muito alto, entendeu? Então o risco é muito alto. Tem todas as estratégias que eu até falei com... Foi com quem aqui que eu falei sobre gestão de passivo? Ó, com o Rubens também, tá? Gestão de passivo, todas essas formas de... Porque também você pode ser processado, mas você pode processar antes de ser processado, entendeu? Então, é melhor atacar antes, né, do que só ficar na defesa, entendeu? Você entrando antes com o processo, o juiz vai te dar como se fosse assim, um benefício da dúvida, entendeu? Você tem... primeiro você vai ter mais munição, tá? A argumentar e vai iniciar aquela narrativa ali, entendeu? Então é muito melhor, tá? Para esses casos, a partir de 50 mil aí, já vale iniciar o processo, tá? Entrar com a ação antes de ser processado. Tá bom, gente? Agradeço demais aí todo mundo que enfim, fez pergunta, né? Participou, mandou mensagem, fiquem à vontade, tá? Manda mensagem aqui no meu perfil. Tô em todas as redes sociais, tá? É esse mesmo arroba aí. E também no WhatsApp aqui, só mandar mensagem, né? Para quem tá no YouTube, é aqui. E é aqui também, tá? E o WhatsApp aqui em cima, tá bom? Pois é, prejuízo do Banco Central. É foda o RPC? Ai, cara. Brasil não é para amadores. Muito obrigado, Simari. Simari Kyoko. Muito bonito seu nome. Parece oriental, né? Obrigado por seguir aí, RPC também. Galera, tô terminando por aqui por hoje, tá? Se tiverem uma última dúvida aí, saideira, aproveitem. Mas enquanto não entra, enfim, ninguém fala alguma dúvida, eu vou finalizar aqui sempre agradecendo demais, tá? A participação de vocês. É uma honra, é uma motivação diária estar aqui todos os dias, ajudando vocês, principalmente a entenderem quais os seus direitos, o que o banco pode, e principalmente o que o banco não pode fazer com você, tá? A maioria dos bancos aí, eles até ameaçam pessoas, falam que pode fazer muita coisa que não pode, tá? Então, se o banco te ameaçar, ou enfim, ou ficar te cobrando, ligando, enchendo o saco, isso pode até te gerar indenização, tá? Danos morais, ou seja, você ganhar um dinheiro por isso, tá? Então, entre em contato comigo aqui, pode entrar em contato comigo, né, claro, porque a gente vai poder te ajudar da melhor forma possível, tá bom? E claro, estou aqui todos os dias, é justamente aqui que eu tiro as dúvidas, então aproveitem aí sempre. Se vocês quiserem que eu entre também em algum outro horário, pode falar, tá bom? Eu vou até deixar um questionário aqui para finalizar aqui com vocês, tá? Agradeço quem puder responder, tá? Um formuláriozinho, que aí você vai ganhar também o Guia Derruba Dívida, meu presente, para você poder entender melhor seus direitos e todo passo a passo completo, tudo que você precisa saber para derrubar suas dívidas, até quitar, né, com até 99% de desconto, em muitos casos, não é garantia, mas principalmente com estratégia, números, né, dados e método, né, você consegue, tá? Mário César, 21, RJ, sou carioca, isso aí. Copacabana, inclusive, tá? Meu escritório, tá bom? Mas enfim, eu viajo bastante, né? Então acaba que eu nem sempre tô lá. Mas assim, se quiser conversar comigo, tá? Só mandar um WhatsApp.
Que mais, pessoal? Enfim, aproveitar para me apresentar, né? Sou Arthur Araújo, advogado e economista, único com foco em dívidas bancárias, faz live todo dia, aqui nas duas redes. E tô com esse mesmo arroba em todas as redes sociais, tá? Quem quiser me seguir lá, às vezes você não usa muito por aqui, mas na outra também você usa, então tô lá também, beleza? E respondo todo mundo. Minha missão é ajudar vocês na luta contra os bancos, virar esse jogo, dormir tranquilo, não ter medo, principalmente, mesmo se está com dívida, entender os seus direitos, entender o que o banco pode e principalmente o que não pode fazer com você, tá? Então é isso, galera. Já estou até meio rouco aqui já. Não tendo mais dúvidas, vou encerrar aqui por aqui então, beleza? Vejo vocês amanhã, hein? Um forte abraço, não tenham medo do seu banco, entendam muito bem o que ele pode e o que não pode fazer com você. E sempre tenha em mente que gerente é um enrolador profissional, tá? Então não se deixem enrolar aí pelo seu gerente, tá? Vejo vocês amanhã. Liane, tudo bem? Tô encerrando por aqui, mas ó, já que a gente já te conheço, fico aqui para saideira se quiser mandar alguma pergunta, tá bom, Liane? Mas é isso, fico muito honrado de estar aqui com vocês todo dia, ajudando vocês todos os dias, principalmente a entenderem quais são os seus direitos, né? E entenderem o que o banco não pode fazer com você, tá? Ele não pode penhorar seus bens assim, à torto e direito, não pode bloquear a conta também à torto e direito. Sim, tem alguns casos que é possível, né? Até o STF já determinou. Busca e apreensão de veículos, tá? Quando é financiamento, né? Alienação fiduciária, leasing, né? Mas são raras exceções e a gente atua também para te defender, tá bom? Evitar qualquer dor de cabeça nesse sentido. Que até é o caso da Liane, né, Liane? Tá com um carro assim, a gente vai te ajudar com isso, tá, Liane? Fica tranquila que vocês não vão ter esse carro apreendido, tá? A gente vai defender vocês nesse sentido. A gente pode, inclusive, acho que eu não te falei, né? Mas a gente pode sobrestar a mora, tá? Ou seja, solicitar que suspenda um pouco esse pagamento para evitar a busca e apreensão, para evitar a execução, né? Tá bom? Que é muito importante atuar, né? Com urgência, com agilidade nesses casos. Mas é isso, pessoal. Vou encerrar aqui por hoje, tá? Fico muito honrado da participação de vocês. Liane, vou terminar aqui agora e já vou falar com a minha perita que está analisando sua documentação para complementar a análise dela, tá? Porque precisa de uma equipe, tá? Para esses casos assim. Não tem como eu atuar sozinho, mas eu sou o frontman aqui, né? Eu, enfim, boto a cara a tapa e ajudo todo mundo. Mas, claro, sempre tem uma equipe por trás, parceiros, né? Então, a gente sempre atua em conjunto, né? Não tem como um só fazer tudo sozinho, tá bom? Mas, terminando aqui, já vou conversar com ela sobre o seu caso e ainda hoje a gente já conversa com você, tá bom? Para explicar o que está acontecendo, explicar o que a gente pode, né, fazer, tá bom? Qual que é a melhor estratégia, né? As estratégias possíveis, tá bom? E saideira aqui, Ian. Devo 1.000 de empréstimo, 1.500 no Nubank. O que faço? Cara, é uma dívida baixa, tá? Veja o contrato aí se tem bens em garantia. Provavelmente não tem. Então, fica tranquilo, se você não consegue pagar isso aí, provavelmente, né? Se não consegue pagar, não paga o mínimo, não fica rolando dívida. Segue o passo a passo aí do guia, que você vai entender todos os seus direitos, tem tudo que você precisa saber para ficar tranquilo, tá? E com o tempo você poder negociar e quitar com até 99% de desconto essa dívida, tá bom? Principalmente o Nubank, ele é chato para negociar, mas o que acontece? Ele é fácil de processar, tá? Isso é interessante, porque ele costuma ter juros muito altos, entendeu?
Tem um caso famosão aqui no TikTok de uma menina que começou nesse nível aí, com cartão, e aí hoje em dia tá mais de 1 milhão de reais, assim, sendo dívida inflada, né? Sendo que o valor original, deve ser uns 10 mil, assim, né? Então é muito absurdo o que eles fazem. Tem muitos casos de juros abusivos, tá? Então você pode processar também, entendeu? Então é isso, galera. Vejo vocês amanhã, esse horário aí de 11 a meio-dia. Obrigado, Ian, pela participação, tá? Quem quiser receber aqui o guia, meu presente para vocês, tá? O formulário aí, pode mandar mensagem também. E tem o nosso contato aqui, tá? Se quiser análise do caso, pode pedir o guia por lá também, que eu mando, beleza? Então, vejo vocês amanhã, fiquem firmes aí e não tenham medo do seu banco, não seja enrolado pelo seu gerente, beleza? Valeu, pessoal, até amanhã, hein? Uma satisfação estar aqui com vocês.